Obrigada! Tá ouvindo bem? Paulinha, Thay, Lucicleide, sejam bem-vindos. Mari, estão ouvindo bem? Professor Edenilson, Leia Kids, ai gente, que legal! Mirelle, peguei a dica, ó. Mames, Mitchell de São Paulo, que ótimo! Inclusive minha filha não pode acordar. Ô, nega de Feira de Santana. Jaziele de Feira de Santana. Eric Passim de São Paulo. Liz tá dormindo. Lili Estilosa. Chega mais. Não, deixa eles dormindo. Mabel de Feira! Ai, gente, tá muito legal isso aqui, viu? Muito bom. Olha, Laís, psicóloga, Maria de Irecê. Para de fazer campanha, Saulo. Então, né, gente? Que bom que vocês estão aqui. Vamos aí aproveitar esse momento. Bacana. Aí, acho que eu não vou botar o fone não, qualquer coisa vocês falam, tá bom? Vamos ter esse momento aqui agora legal com Paulinha, nossa nutricionista, falando aí sobre o tema de alimentação dos filhos na pandemia, né? Tem muita gente aqui que não é pai nem mãe ainda, mas é sempre bom estar se informando sobre alimentação. Neila, beijo, amiga! Tá indo aí, ó, Taina Alves. E a gente sabe que com esse distanciamento social, né, muita coisa mudou na nossa rotina, principalmente na rotina das crianças, alimentação, um aumento aí concentrado de açúcar, de sal, de conservante, é um lanche rápido. Então, a gente vai estar tendo esse papo hoje com Paulinha pra gente estar vendo estratégias de uma boa alimentação para os nossos filhos, fazer trocas, né? Recebemos algumas perguntas pelo direct. Eu talvez não consiga me concentrar aqui se alguém me perguntar alguma coisa. Então, a gente vai focar nas que a gente já separou aqui. E lá no final, qualquer coisa, a gente vê as possibilidades de responder de alguém que perguntar aqui, tá bom? Vou convidar a nossa querida Paulinha agora, tá bom? Deixa eu ver, acho que é aqui. Paulinha. Ai, deu certo. Que aflição. Dona Silvia aí de Barreira. Ceissa. Seja bem-vinda, Nutri. Tá me ouvindo? Me ouve? Tá me Tá um ouvindo? pouquinho baixo. Tô Baixo? ouvindo um pouquinho baixo. Agora tá bom. Acho que era Melhorou? meu microfone. E aí? Melhorou. Tudo certo? Eu acho que tá com um pouquinho de eco. Doutora Cisa. Rogel. Deixa eu tentar. E aí? Tá melhor? Veja aí. Eu tô ouvindo um eco. Não sei o pessoal. Eco? Eu vou chamar meu TI. Você sabe que eu tenho um suporte técnico? Eu tenho um Eu acho que é a suporte minha técnico? Eu tô ouvindo a minha voz, na verdade. É seu fone, não? Põe o fone pra ver se melhora. Vamos tentar. Eu tô ouvindo bem, eu tô ouvindo bem. E aí? Agora sim. Melhorou? Realmente, era o meu Era o fone. fone.
Boa Botar uma noite, discoteca. gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Então, joia, obrigada aí. Já deu certo aqui. Deu certo. Deu certo. É, maravilha. Vamos começar. Então, vamos começar. Vamos. Acho que eu mexi em algum filtro aqui sem querer, mas tudo bem. Então, Paulinha, Nutri, a gente teve aí, né, um momento presencial também, fui fazer minha consulta, graças a Deus, né, tentando aí me reorganizar e também colocar a Liz nesse ritmo. A gente sabe que essa agonia toda acaba deixando a gente meio... Às vezes até é uma questão de uma fruta, uma coisa rápida, você não dá para criança, querendo coisas mais práticas, né? E com a pandemia, o que a gente mais ouviu falar é que se dá bolo. Ninguém nunca fez tanto bolo na vida igual tá fazendo agora na pandemia. Verdade. Então, eu queria que você falasse assim pra gente um pouquinho sobre essas questões. Comece já com alguma pergunta. O que é que você acha? Bom, na primeira eu queria agradecer o convite, essa primeira live. Eu tô me sentindo assim, É, super honrada, porque eu sei que a primeira tem aquele toquezinho especial, né? E eu fiquei muito, muito agradecida de ter sido sua convidada. Então, eu que agradeço, fiquei honrada. toda quarta quartou com Mona. Hashtag quarta comigo. Queria agradecer a todo mundo que ajudou na divulgação, compartilhou, ou então enviou mensagens, né, de apoio, de incentivo pra gente. Fiquei muito feliz. E a todo mundo que tá aqui com a gente, né? Estamos com. Estamos aí, 44 pessoas, queridos, obrigada. Paulinha agradeceu aí, fiquei um pouco nervosa e realmente muito obrigada a todo mundo que compartilhou, que ativou o sininho. Sim. E agora Inclusive, estamos aqui. que a gente não tinha muito traquejo ainda, né, no Instagram, mas agora já é outra coisa. Então, Agora, sobre o assunto, quando você me convidou para a gente falar sobre esse tema, achei super pertinente, acho que vai ser um papo interessante. E eu queria começar falando que a pandemia, ela traz, né, reflexos na rotina das famílias e, consequentemente, na rotina da criança. Muitas vezes a gente não se coloca no lugar da criança, né? Para pensar que a criança antes saía para ir para a escola, para ir para a creche, brincava com os vizinhos, com os amigos, com os primos, e uma frequência que hoje em dia elas não estão vivendo mais. Então, teve uma quebra também na rotina da criança. Isso você pode até falar da sua experiência com o Liz, né? sim, demais. Fica ansiosa, Isso. né? Fica ociosa, a gente fica também sobrecarregada, a criança sente como que a gente está também, às vezes a gente está mais nervoso, ela começa a ficar mais nervosa, né? E tem outras reações. Liz mesmo, eu percebo que ela é assim, tá com a barriga cheia. Deu problema? Caiu. Caiu. Falha nossa. Chique. Foi chique. Foi seu produtor que arrumou Meu esse produtor que convite. me deu. Então, eu percebo assim, Liz tem uma certa ansiedade, assim como eu, né? Se ela estiver muito ansiosa, ela não come. E eu sou assim, eu já tenho percebido que ela é assim, ela deixa de comer. Mas se ela quiser atenção, ela quer comer tudo e não come nada. Ela pede a banana e deixa, ela pede a maçã e deixa, ela pede o pão e deixa. Então, assim, eu vejo que o que eu estou precisando fazer ali com ela é pegar ela e carregar para outro lugar para dar uma atenção. E quando é com ela, se ela for fazer uma viagem, às vezes ela viaja, né, para ficar com os avós, então eu percebo que ela não come. Eu fico morrendo de pena. Que ela fica aquela ansiedade, assim, aquela felicidade. E aí puxou a mim, né, coitadinha. E aí você acaba ficando angustiada, né, com a situação que realmente demais. foi de angústia. Então, é importante a gente pensar também que a alimentação faz parte da nossa rotina. Então, mudança na rotina pode gerar mudança na alimentação, né? Certeza.
Certeza. E aí, a minha primeira reflexão também é que muitas vezes a gente ouve falar de pais e mães que falam, eu queria ter mais tempo para ver o crescimento do meu filho de perto, ou acompanhar a refeição do meu filho junto com ele. E hoje a gente está vivendo um momento que talvez seja único de desacelerar, de ficar um tempo maior em casa, de ficar com, Verdade. né, mais próximo e É, tentar se reconectar, ou se reaproximar, ou estreitar os laços, né? De é uma forma verdade. que talvez a gente não tenha essa oportunidade novamente. Então, eu acho É o que lado vale, positivo da pandemia, né? não É querendo tentar ver o lado romantizar, positivo, é esse, né? porque é um momento muito complexo, né? Complexo. Verdade. Meu Deus, como é que liga? Pera, eu não sei como é que liga. Cadê meu produtor? Ninguém sabe quem é, Saulo, né? se Vou ficar manifeste. sem ele, vou ficar sem ele. Dá pra ouvir bem? Tá. Eu tô ouvindo bem. Então, eu tava falando Não não que eu queira romantizar a romantizar a situação, né? pandemia, né? Mas eu acho que vale, não sei ligar. Sal, Pareça aí, Saulo. eu não sei ligar o fone. Diz a ele que eu não sei ligar. Sim, mas a gente está vivendo um momento em que a gente pode aproveitar para estreitar esse vínculo, né? Com os filhos e participar um pouco mais. E a minha sugestão é que a gente inicie, acho que a palavra é uma palavra assim, um divisor de águas dentro da rotina da família. É. Vou demitir. É... Ah, meu Deus! Nunca ia saber. Deixa eu ver. Não, não funcionou. Ai, Desligou. gente, Vou ficar sem fone. Deixa eu ver. Desligou. Descarregou, não? essa Paulinha não existe, não. Desculpa, gente. Problemas técnicos. Vou ficar sem Tá fone. Dá pra ouvir ótimo. bem? Eu tô ouvindo bem. Ótimo. Levanta a Então, mão aí, gente. Levanta a levanta a mão. mão quem tá me ouvindo sem fone. Perdi a oportunidade de pegar aquele fone chique. Mas, enfim. Acho que uma palavra importante que é pra gente tentar, né? Colocar na nossa rotina é a organização. Organização e também planejamento. É o início de tudo. Acho que se dentro da família a gente conseguir planejar, as refeições elas merecem um planejamento. Se a gente consegue, Verdade, se a gente consegue planejar e organizar, a gente já está muito ali próximo do sucesso, né? Então, verdade. vamos supor, vamos imaginar um cenário em que os pais, lembrando que as criança pequena, ela come, ela se alimenta do que está disponível na casa, não é a criança que vai ao mercado. Não é ela que recebe dinheiro, vai ao mercado comprar. Então, ela se alimenta do que tem disponível na casa, né? De acordo com que os responsáveis as compras dos responsáveis, né? Vão ao mercado, compram, levam para casa. Aquilo ali é o que está disponível para a criança se alimentar. Então, vamos imaginar um cenário de pais que não se organizam, não se planejam para fazer as compras. E a gente tem o cenário dos pais que conseguem, pai e mãe, que conseguem sentar, organizar e fazer uma lista de compras. Se a gente for ao mercado, principalmente se você for com fome, imagine você indo ao mercado com fome. Você vai querer colocar no seu E sem carrinho, lista. você vai querer colocar no seu carrinho tudo que for mais convidativo, atrativo. A indústria trabalha em cima disso, né? No campo visual, principalmente com as crianças. A gente vê isso muito, muito forte ainda com a criança. E depois, mais pra frente, até me lembra, Mona, da gente falar um pouco disso, do tanto que o industrializado é atrativo visualmente para a criança, e sem falar de sensorial, né? E essa briga, né? Entre os saudáveis que não tem essa linha. Essa linha, é verdade. Isso.
Então, quando você consegue fazer, né, Milena. o seu planejamento, a sua lista de compras, e você pensa, por exemplo, nessa semana eu tenho que fazer café da manhã, almoço, lanches, o jantar. O que é que eu vou colocar, né? E aí você anota na sua listinha de compras, depois você observa a sua lista de compras. Eu estou contemplando alimentos saudáveis também? Como é que tá essa lista, né? Antes de ir ao mercado. Então, quando eu for ao mercado, que eu comprar, que eu trouxer o alimento para casa, eu já tenho um passo à frente para conseguir acertar um pouco, acertar um pouco a alimentação, a rotina da criança, né? Então, acho que a organização e planejamento é importante. E aí, vamos continuando ou vamos para as perguntas? Continua? Eu tava gostando. Então, eu vou Tava tentar bom. falar um pouquinho. Pode ser, gente? Vou falar um pouquinho e aí a gente vai para as perguntas. Um pouquinho, né? Pra não ficar maçante. Outra coisa, falei de organização e de planejamento. Outra coisa que eu acho importante também é definir horários. Com a pandemia, a criança não tá na escola, não tá na creche, tá passando o dia inteiro em casa, geralmente. Às vezes, a família se perde na questão dos horários, né? Que antigamente você poderia ter os horários definidos e agora não tem aula, não tem, por exemplo, aula de balé, não tem o Creche. inglês, não tem. Não tem, a criança está passando o dia em casa e aí você acaba fazendo algum tipo de concessão, mudando os horários, acorda mais tarde, dorme mais tarde. E você se perde nos horários. Eu acho O almoço importante, demora de sair. Eu acho importante, mesmo nesse período, a gente conseguir ter horários delimitados para a gente conseguir ter as refeições, como eu falo, conseguir manter a ordem das refeições. Porque, por exemplo, criança 11h30, 11 horas da manhã, que pega biscoitinho maisena, por exemplo, e come meia fileirinha de biscoitinho maisena, vai almoçar bem? A refeição principal vai ser como deveria ser? Provavelmente não. Provavelmente não. Aí, às vezes, a gente ouve assim, mas é porque meu filho come pouco, almoça pouco, pouca quantidade, né? E aí, eu fico preocupada, deixo comer. E acontece, né? E aí, a gente tem que parar e pensar também no conteúdo nutricional do alimento. Se eu pensar, se a criança está comendo um pacote inteiro de biscoito maisena, ou se ela faz a refeição dela, o almoço é o simples, a criança é o simples que funciona, né? Arroz, feijão, uma carninha cozida com legume, vamos supor, é o almoço do dia. Mesmo que ela come uma quantidade pequena, que depois a gente pode até falar sobre isso, que às vezes é o suficiente para ela, mas que a mãe fica naquela insegurança, assim, meu filho está comendo pouco. Mas às vezes a criança está comendo a quantidade que ela tem que comer, que está adequado para ela, né? Que é suficiente para ela. O que é melhor? Eu deixar a criança comer o pacote inteiro de biscoito maisena, ou eu colocar um pouco antes do almoço, definir o horário certo e deixar a criança e fazer com que a criança tenha aquele estímulo, porque vai estar ainda com fome, não comeu, né? Mais cedo, 11 horas, não fez esse lanchinho. 12 horas a refeição principal vai estar mais garantida. Então, às vezes, E na verdade é a gente que bota no ritmo, né? Essa questão do planejamento também. Porque você deu uma vez, no outro dia a criança vai pedir de novo. Sim. E vai chegar um momento em que você vai querer consertar isso aí, não vai conseguir. E vai querer impor no primeiro dia. Né? Não, você não vai comer e acabou. Aí começa aquela briga, começa uma birra, aí você cede e dá o biscoito. Amei esse assunto que você tocou aí. Isso é muito bom pra gente falar também. Acho que é bom dividir, partilhar sobre isso. A alimentação é para ser prazerosa. É um momento de gerar felicidade para a criança. Não é um momento de cobrança, de julgamento, de frustração. Não é para ser um momento chato, né? Porque a criança vai associar isso. Então, se os pais fazem do horário da refeição aquele momento de ficar cobrando, falando, você tem que comer isso, mais uma colher disso, sabe? A criança, ela começa a recusar, a rejeitar aquele horário da refeição, porque ela associa a um momento que
tá gerando para ela é chato, né? E aí ela não quer mais. Então, sempre que possível, eu acho isso importante, né? A gente lembrar, sempre que possível, fazer o horário da refeição ser um horário prazeroso. Para a criança Sim. associar a refeição ao momento do prazer, né? Um momento bom. Um momento bom para ela se sentir estimulada a sentar na mesa com os pais, que a gente deveria sempre manter esse hábito, né, de fazer as refeições em família, até por causa do exemplo. Os pais são o espelho, né, é a referência para os filhos. Muitas vezes, a gente vai falar, tem até uma perguntinha sobre isso, não é, Mona? Tem. Sobre alguns alimentos que a criança, seletividade alimentar, né, que a criança não aceita bem, rejeita e tal. É. E aí você tem que parar para pensar também como é que é na família, né? Às vezes a criança está tendo esse exemplo dentro de casa, né? Acho que vale falar sobre isso também. Então, tentar fazer do horário da refeição um horário prazeroso e dar o exemplo. Acho que são coisas bem pertinentes para a gente. Ô, Paulinha, nesse ritmo aí da questão que você falou, vamos supor, 11h30 dá um pacote de biscoito. E se seria o adequado, então, em torno de umas 10 horas, fazer um lanche e esse lanche uma fruta? Depende né? do horário. Mas se correu esse... É verdade, depende do horário que acorda. E se nesse horário de 11h30, por exemplo, substituindo por uma fruta, você acredita que interferiria também na questão da alimentação? Ou assim, querendo, tipo, é uma fruta, não tem problema, come. Né? Porque a gente sabe que o alimento salgado é importante no desenvolvimento de comer o almoço. Sim. Mas às vezes até eu tenho esse pensamento. Eu falo por mim, tipo assim, Liz pede uma coisa 11h30. Liz, espera, daqui a pouco o almoço tá saindo. Não, mas eu quero. Aí dá uma fruta. Mas é fruta, não tem problema se ela comer um pouco menos. Tem isso, né? A gente tem que considerar isso também. E considerar que cada caso é um caso, cada dia é um dia, né? Mas, assim, se a gente conseguir ajustar o horário, por exemplo, para essa criança tomar café da manhã. Que horas, Liz, por exemplo, nesse dia, tomou café da manhã? Aí você Ela toma café 8h30. Foi cedo. 8h30. Assim, É. relativamente. Aí umas um 10 e horário bom pra pouco, tomar umas café. 10h30 eu dou. Aí você poderia ajustar. Não esperar ela te pedir 11h30. Você poderia já, né, tentar alguma intervenção. Então, você lanchar às 10 para ela te ver comendo e falar assim, mamãe também quero, ou alguma coisa parecida, né? Eu mesmo tenho essa dificuldade de lanchar, Mas nesse horário de 10 e pouco eu dou a ela, na verdade, um lanchezinho. Sim, Mas é aquela que eu te falei dela. Mais pro almoço. Isso. Só que às vezes dá assim, perto do almoço e ela quer alguma coisa e você fica naquela. Espera só um pouquinho. E acaba cedendo às vezes, né? E percebe que ela realmente não almoça tão bem como deveria. Sim, o almoço. Mona, vamos para as perguntinhas? O que você acha? Vamos. Acho bom. Vamos lá. Eu vi que Dai fez uma pergunta aqui, eu não consegui anotar. Mas segura aí, viu, Dai? É bom que você fique até o final. Então, a gente pode tentar combinar isso daí, né? De fazer essas perguntinhas A gente primeiro fala sobre as perguntas que a gente recebeu e no final a gente fala do que surgiu agora. Pode ser? Eu enxerguei só a dela aqui. Eu não sei se mais alguém perguntou, se eu não vi. Mas se tiver, aí pro final a gente pergunta. Então. Ótimo. Fechou. Tem uma pergunta assim. O que vocês fazem quando a criança recusa todos os sucos e frutas? Acho que é a questão da seletividade, né, que você falou. Seletividade alimentar. Então, primeiro a gente tem que pensar nessa questão. Eu vou voltar muito ao que eu já falei, né? Eu vou voltar muito ao que eu falei de você associar aquele momento. O que foi? O que foi? Acho que Liz acordou. Liz acordou? Acho que... O Saulo... Peraí que chorou. Vai, eu fico aqui. Gente, a pergunta era sobre criança recusando fruta, recusava fruta e suco. Primeira coisa que a gente tem que pensar às vezes ela recusa alguns tipos de fruta, mas ela aceita outros tipos. Por exemplo, vamos supor que ela aceite banana, mas recuse mamão.
A primeira estratégia que a gente pode usar é... Será que é Liz? É Liz? E aí? Sonâmbula. Tudo certo? Voltamos, tudo certo. Sim, eu tava aqui Então vamos lá. falando... Você tava me ouvindo, não, né? Não, que eu tirei o fone. Eu estava falando sobre a recusa das frutas. Muitas vezes a criança rejeita alguma fruta, mas ela tem a preferência por um. Aí eu citei o exemplo, ela pode, por exemplo, ter preferência por banana, rejeitar mamão, né? Acontece. Primeira estratégia que eu acho que é bem válida é você tentar ofertar a fruta que ela recusa junto com a fruta que ela prefere. Então, você dá alguma fruta que ela já aceita e um pouco, uma proporção, assim, por exemplo, 75%, 80% fruta preferida, 20%, 25% fruta rejeitada. Associar é uma estratégia, né, que pode ser que funcione. Outra coisa, você não deixar de comprar. Se a criança não está aceitando determinado alimento, isso independe se é fruta ou qualquer outro tipo de alimento. Se ela não está aceitando e você deixa de oferecer, deixa de fazer, deixa de ofertar, deixar disponível em casa, você está, de uma forma inconsciente, reafirmando a seletividade alimentar da criança, né? Você está dizendo, de uma forma indireta, que ela pode continuar sem comer, eu até parei de comprar, né? Então, o ideal é que você continue deixando disponível e que, eventualmente, com alguma frequência, você ofereça, mas que não ofereça de uma forma maçante, né? Que seja chato, cobrando. Tente oferecer de uma forma lúdica, de uma forma mais agradável, de uma forma mais gentil com a criança. Criança menorzinha, não sei bem como foi o caso dessa pergunta, criança menorzinha na introdução alimentar, por exemplo, você pode fazer isso lúdico, né? Pedir para a criança dar beijinho na fruta, no mamão, colocar a mamão na boquinha da mamãe, do papai e tal. Essas coisas mais lúdicas. Criança um pouco maior, você tem que comer a fruta, o mamão na frente da criança. Tentar colocar... Isso faz toda a diferença. Que delícia. Eu também quero. Isso. A gente tem aquela questão da culinária criativa para criança, né? Que você faz algum tipo de, por exemplo, uma carinha ou desenha na casca da banana, um Minion, né? Alguma coisa assim mais atrativa. Mas aí tem muitos, faz assim, cabelinho com almoço, cabelinho com macarrão, olhinho com uva passa. Tem essa parte da culinária criativa que eu acho incrível, dá super certo. Mas muitas vezes os pais não têm tempo. E falam assim, eu tenho que dar conta disso, daquilo. Eu ainda vou ter que né, dedicar X minutos antes do almoço para isso. Muitas vezes não tem tempo. Então, eu acho que uma sugestão válida é você só fazer isso de uma forma agradável, levando para o afetivo, né? Você pode sentar à mesa com a criança e contar alguma história. Ou dizer o quanto você ama. Ou, sabe, tentar fazer daquele momento ali um momento interessante, afetivo, né? Para criança. Interessante para criança. E quando a Mirella aqui botou, eu desenhava na casca da banana para Barretinho levar para a escola. Barretinho. E eles sentem, né? Respeitem uma mãe. Aí sim, sobre os sucos, muitas vezes, se a criança aceitar a fruta, muitas vezes tá ok. Ela não aceitar o suco por enquanto, se ela conseguir beber a água, né? Porque como ela tá no período de formação do paladar, é legal que a gente ensine a criança a beber água, né? Se ela come a fruta, em relação ao suco, a gente tem no suco, né, perda de fibra, enfim. Se ela tá conseguindo aceitar a fruta e tá bebendo água, ok. Com o tempo, vai trabalhando a seletividade alimentar da criança. Né? Beleza. Respondido. Vamos para a próxima, então. Próxima? Sabe uma coisa que eu lembrei aqui em relação a isso da aceitação?
Não Sim, sei se isso abrangeria um outro tema, na verdade, mas a questão do BLW, né, inicial, que é aquela técnica da ótimo. apresentação, De né, da autonomia. criança de autonomia, dele pegar, dele ver, mesmo que ele não coma, mas ter, Sim. né, o tato ali com o Eu alimento, acho sem ter o maravilhoso, é um misturão. método método maravilhoso. Você tá colocando a criança como protagonista da alimentação dela, né? E no BLW, geralmente, né, faz aqueles cortes longitudinais que a criança consegue pegar, né, segurar. segurar. É. Eu acho que quem passa... Como foi a sua com Liz? Eu fiz o BLW inicial, mas mais com frutas. No início, como era muito mais nós duas mesmo, né? Eu acabei que parti mesmo para a papinha. Eu pegava dicas de fazer, congelar, descongelar e servir. Então, foi muito esse ritmo até. Mas um dia, como você fala, um dia que você está mais tranquila, que você tem Sim, mais folga e você acaba colocando, né? isso. BLW, cansativo, porém maravilhoso aí. Júlia, minha amiga, mãezona aí também. Direto ela posta foto de Samuel todo melequeiro. Então, assim, você tem que ter paciência, porque a criança vai É, sujar tudo. Você eu tem que acho, ter. eu acho importante ter paciência. Paciência é uma palavra bem importante para as mães, não é? É, é. Porque às vezes você quer fazer ali, mas não quer que o menino suje a roupa, não quer que ele suje o chão, a Sim, cadeira. E vai todo mundo entrar aí no, e, Mona, na sujidade. uma coisa importante é que a gente não nasce sabendo comer, né? A É, criança está adaptada, quando ela nasce, ali está adaptada ao aleitamento materno. Quando você introduz um alimento, ela não sabe comer. Ela tem que tudo aprender a diferente. comer, se adaptar a comer. Ela não sabe que ela precisa de algum tipo de... Sabe que a gente com o tempo vai ter que mastigar para engolir. Não, quando ela consegue levar já o alimento à boca, ela acha que levou na boca, engoliu, acabou. Né? Tanto que tem o reflexo Uhum. de gag. Reflexo de gag, muitas mães passam por isso todos os dias, às vezes não sabe o nome, né? Que é aquele reflexo que a criança, como se ela estivesse colocando a linguinha para fora, é o anti-engasgo, um reflexo, né, para evitar que a criança se Uhum. E a gente, engasgue. né, a mãe já acha que é um engasgo mesmo. Sim, mas ainda não é engasgo, né? É um reflexo de gag, que nosso corpo é Uhum. maravilhoso, né? É feito É, justamente para proteger a criança de engolir. Então, é o movimento contrário, da garganta para a boca para colocar para fora. Perfeito, interessante. né? Beleza. Vamos para a próxima, então. Respondida a primeira. Bora. É, meu filho só quer comer doces. Uma coisa, esqueci de falar, vou voltar um pouquinho. A criança, ela não come por aspectos nutricionais, ela não aceita comida por aspectos nutricionais, como o adulto pode aceitar. Por exemplo, você, Mona, vamos citar você. Você pode ser que tenha alguma restrição com algum alimento, mas que você pense assim, esse alimento é saudável, esse alimento é rico em tal coisa, em vitamina C, é bom para a imunidade, vou comer, né? Pode ser que exista isso. A criança não. A criança não vai aceitar alimento porque alguém disse que não vai aceitar. Ela vai aceitar alimento porque aquele alimento está ligado à sensação de prazer. O prazer que ela teve no momento da refeição. Então, sempre quando tiver esses probleminhas, lembra disso. Tem que ser um momento prazeroso, né? E sobre comer besteira. A primeira coisa, lembra que a gente falou sobre organização e planejamento. Muitas vezes, não é a rotina da casa que está fazendo compra de guloseimas, né, em excesso, pode ser. É um fator a se pensar. Outro fator é o industrializado. Lembra que eu te falei que eu queria falar sobre isso? Sim. O Uhum. industrializado é uma concorrência desleal, né? Imagine um pacotinho, por exemplo, de bolinho industrializado. Aqueles bolinhos de pacote, sabe? Uhum. Quando você vai pronto, imagine um bolinho de pacote. Ele tem 4 vezes mais do que a recomendação de gordura trans da OMS. 4 vezes mais. 40 gramas de açúcar, 2 colheres de açúcar. Um bolinho industrializado. Mas a embalagem Imagina. é atrativa, geralmente tem personagem que a criança gosta, ou que a criança sabe. Às vezes a criança quer comprar pela embalagem, porque ela vê a embalagem atrativa e a criança é visual, né? Isso atrai a criança. E sem contar
nos componentes. Isso é evolutivo, né? É da nossa fisiologia. A gente tem o paladar que tem uma tendência a ser atraído por sal, doce e gordura, né? A gente já se atrai por isso. Então, é um alimento palatável? É, sem sombra de dúvidas. Tem componentes que vão agir direto no nosso emocional para a gente querer comer mais. E às vezes você fala assim, esse salgadinho de pacote tá muito gostoso, quero comer mais. Mas ele foi pensado, né? A indústria pensou nisso. Ela colocou um ingrediente ali que vai fazer você ter essa sensação, né? E na criança também. Então, a gente tem que lembrar dessa concorrência desleal. Quando os pais tiverem a oportunidade, eu acho muito interessante, por exemplo, comprar naquelas casas de embalagem, né? Embalagens coloridas, para você servir os alimentos mais saudáveis, né? Forminhas diferentes, fazer cartinha da mamãe ou do papai para colocar no alimento, isso estimula. Tem alguma experiência? Interessante. Na... Ainda. Ou então, por exemplo, brindes, né? Tem alimento industrializado que vem com brindezinho dentro, que ela quer comer só para abrir e pegar um brinquedinho. Tem isso também. Sim. E que os pais podem reproduzir em casa, de alguma forma, Você pode, por exemplo, fazer o bolo em casa, né? Você poderia fazer o bolo em casa com o filho. Se puder, inserir o filho no preparo, maravilhoso. Quem teve essa experiência também pode contar o quanto que é legal. Colocar o filho no preparo, claro que respeitando na idade, o que é que ele pode de utensílio ou não. Mas colocar o filho ali para quebrar ovo e mexer o bolo, ele vai sentir um encantamento para comer aquele bolo. E se você ainda investir na embalagem de alguma forma, é um caminho, já te aproxima da aceitação, né? E aí você tira o industrializado, super, ultra processado e vai para um alimento caseiro, né? Beleza. Ótima dica. Então vamos incentivar a criatividade aí da culinária. E quando os pais não tiverem, que eu entendo que às vezes não tem como. Quando não tiver, vai pro afetivo. O afetivo é uma coisa que, né, depende de tempo para preparo. E outra coisa, amor, né, que eu acho muito interessante, que acontece muito. Tratar a guloseima como recompensa. Isso é uma prática que deve ser descontinuada, né? Porque não é legal. Então, por exemplo, a gente vê criança que não aceita. Eu acho que tem essa pergunta, não? De não aceitar o almoço. Tem. Eu ia fazer ela agora. Você já engaja. Aí, ó. Meu filho não quer o almoço. Então, aí você já entra. Uma das perguntas é essa. Às vezes, os pais tratam outro alimento como uma recompensa. Conhece essa situação? Se comer, ele dá um doce. Isso. Se você almoçar, vai lhe dar um chocolate. De uma forma inconsciente. Não tô ouvindo. Tá ouvindo? Aí, repete aí. Pra mim, entrou alguma interferência aqui. Não sei o que foi, não. Vou repetir. Eu estava falando de tratar o chocolate como uma recompensa para o almoço. Sim, né? sim. Então, a criança entende que o chocolate é um alimento superior ao almoço, porque ele está sendo a recompensa. Né? Então, ele entende que é um alimento melhor do que o almoço. Então, eu estou valorizando o chocolate e desmerecendo de alguma forma o meu almoço, porque é uma recompensa. Então, o ideal é que a gente não faça recompensa com criança com outro alimento. A gente tem que fazer recompensa com criança de forma lúdica e afetiva. Por exemplo, você pode fazer uma... essa daqui tem uma dica. Você pode fazer os desafios da semana, por exemplo. Essa semana, senta com a criança, é bom sempre você conversar, principalmente as crianças que já têm, né, um entendimento maior, sentar e conversar. Ela vai entender algumas coisas, sim. E ela tá vendo aquela relação de honestidade, né, entre o pai e o filho. Então, faz os desafios da semana. Por exemplo, essa semana você vai almoçar no horário, vai comer 2 legumes ou 3 legumes no almoço, uma fruta no lanche, sabe? Faz os desafios, coloca tudo ali
certinho para a criança tentar fazer. A recompensa nunca deve ser outro alimento. Então, você pode recompensar, por exemplo, a gente vai passar uma tarde fazendo brincadeira, a gente vai fazer uma brincadeira numa área aberta, né? Por exemplo, aquela guerra de bexiga com os pais. Ela vai ficar super estimulada, vai assistir filme com os pais, vai fazer cabaninha na sala, bota o colchãozinho na sala para dormir. A criança vai amar dormir na sala, fazer cabaninha ou barraquinha na sala. Você pode fazer esses tipos de recompensa, mas não recompensar Uhum. com outros alimentos. Com outra coisa. Bacana. É, muito bom, verdade. Vamos à próxima. Essa Vai. aqui. Você indica algum Danone ou iogurte específico para crianças? Também. Assim, nenhum alimento ele deve ser proibido. O ideal é que a gente nunca proíba alimentos, né? Até guloseimas a gente não deve proibir. Tem que tratar com naturalidade, mas, né? Aqui em casa eu estou tentando estabelecer o sábado. É uma Fazer estratégia. ela entender, ainda fica assim, ó, hoje é Sim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vai ter o sim. doce. Por É quê, uma minha filha? Mas essa pergunta do Danone foi outra interessante, porque realmente a estratégia. gente se perde na prateleira. E, É. tipo, será que esse pode? Menos açúcar, aquela coisa toda, né? Outra estratégia, só para eu não esquecer, das guloseimas é você não dar o pacotinho inteiro, ou a porção inteira, é você porcionar. Uhum, O pacote inteiro, você porcionar. Por exemplo, comprou um pacote de biscoito com recheio, né? Que dá que não coma. Mas comprou. Não dá o pacote inteiro, porciona, dá 2, 3 biscoitos. Porcionou, que aí vai garantir que ela não come em excesso, né? Mas o dela é não comprar. Mas uhum, caso aconteça, a estratégia é essa. Sim, sobre o iogurte, nenhum alimento deve ser proibido. Eu acho que a criança, ela pode, né, se alimentar de tudo. A gente deve priorizar comida de verdade, não industrializado, uhum, ultraprocessado. A gente deve priorizar comida de verdade. Iogurte, eu acho muito legal o iogurte natural. Ele tem coalhada da vovó também, se a criança aceitar. O iogurte natural, ele tem um sabor um pouco diferente. Mas quando você vai ver no rótulo os ingredientes, geralmente são 2 ou 3 ingredientes. Quando você pega aquele iogurtezinho que tem de morango, não sei se pode falar marca assim, pode, né? Danoninho com sabor. Aí você pega os ingredientes, a lista é desse tamanho assim de ingredientes. Aí tem aroma, tem corante, tem acidulante, blá, 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 né? é verdade. Isso. Então, se você puder usar o iogurte natural e bater com fruta, eu acho perfeito. Por exemplo, bater o iogurte natural com manga, bater com qualquer fruta que a criança aceite. Iogurte natural, inclusive, a gente pode usar em algumas receitinhas, por exemplo, picolé, sorvete, né? Sorvete caseiro. Você faz Sim. o geladinho, você bate o suco da fruta, coloca um pouco de iogurte, faz o geladinho caseiro. Eu acho uma boa. Uhum. Beleza. Certo. Então, respondida essa. Desculpa, Aí eu Mona, só vi. uma coisa. Uhum, Respeitando também a variedade. A gente também não tem que dar iogurte todos os dias ou várias vezes ao dia, né? Respeitando a variedade. tá. Uhum, beleza. Então vamos aqui. Lisane fez uma pergunta aí também, acho que dá para enquadrar a de Lisane e a de Dai aqui agora, antes das outras Sim, 3 perguntas. Que é sobre a ingestão do açúcar na gestação, se influencia no paladar da criança. Acho que foi isso que ela perguntou. sim, E sim. Daiane, acho que perguntou da idade, com que idade pode oferecer. Foi isso mesmo, Dai? Dá um reforço aí. Eu li, mas eu não consegui anotar, mas eu peguei assim, por cima. Tá. Então vamos começar com o açúcar e a gestação, né? A gente sabe Isso. hoje que o que acontece na gestação vai refletir na vida adulta já daquele ser, né? E do cordão umbilical, tudo que a mãe ela se alimenta, pelo cordão umbilical, o bebezinho, ele vai sentir, né? Aquela alimentação da mãe. E isso também é evolutivo, faz parte da evolução da espécie humana. Por exemplo, o bebezinho que está lá na China, ele tem que se adaptar àquela cultura alimentar do país dela. Então, por isso que ela já nasce com a tendência a se adaptar, porque a mãe consumiu aqueles alimentos e o bebê já nasce com tendência à aceitação, né? A gente aqui, Uhum. por exemplo, já é diferente. Então, isso é da evolução da espécie, né?
E a outra perguntinha era A idade, com que idade? Acho que ele com qual poder idade é conseguir. para introduzir açúcar? Essa é a pergunta? Acho que é açúcar. Aham. 2 anos. 2 anos, né? O sal a partir de 1 ano, açúcar só depois de 2. A recomendação é essa. Mas a gente lembrando que a criança não precisa disso. Na verdade, a gente não precisa de sal e nem de açúcar em excesso, né? Não precisa. Uhum. É. A gente que de alguma forma acaba também querendo esse hábito na criança para favorecer as alimentações também, né? Ai, não vejo a hora de Também, poder comer isso. Não sim. vejo a hora. Sim, Então, deixa outra eu... coisa, Mona, que é muito comum, por exemplo, eu não acrescentei, vamos supor, né, não acrescentei açúcar ou sal na refeição do bebê, e aí fica todo mundo assim falando, coitada da criança, tá comendo, penalizando, né? oh, coitada da criança, não tá comendo Comida açúcar, insossa. oh meu Deus, não é? O E, meu comeu e não morreu. e não Tá precisa, vivo até hoje. não precisa. Né? Então fica essa coisa no ouvido da mãe ali, a mãe querendo fazer a coisa certa às Sim, e vezes, né? principalmente influenciada por familiares, né? E fala assim, É, eu fiz isso. fica aquela coisa em. Ou então até a avó que fala assim, eu fiz isso e você não morreu. Mas a gente É, tem que pensar como é que era a ciência dos alimentos, né? Da introdução alimentar há 30, 40 anos atrás e o que é que a gente já sabe hoje. Mudou, né? Não uhum. morreu, mas uma coisinha ou outra ali tem uma Tá influenciada. alterado, né? É. E aí a mãe, às vezes é marido de primeira viagem, se sente Sim, impressionada, né? Com tanta sim, coisa assim. Não é sim. fácil, não. Não, e a mãe também Deixa eu fazer. tem que ser muito acolhida, porque não é. Eu não sou mãe, mas não é uma, uma tarefa que você. Primeiro que a mãe não é treinada para ser mãe, ela de repente virou mãe, né? É uma tarefa É, muito, muito difícil. Ela não é treinada para aquilo, ela não tem folga na hora das refeições, ela é, de repente é mãe. Então, mães, vocês, mães, acho que sempre que é, puderem pedir ajuda, peçam, aceitem ajuda, se sintam é, sempre acolhidas, porque. é. E sejam gentis umas com as outras, porque ser mãe realmente Verdade. não é fácil. Rodânia aqui comentou, né? A questão não morreu, mas tem muito obeso e diabético depois de adulto, né? Devido a esses pequenos detalhes que são incorporados. Vamos à próxima pergunta. A gente está em 9h54 agora. Às 10h07 a gente encerra, né? Acredito que é 60 minutos a Que live. horas? Ah, meu Deus. Então vamos 9h54. lá. Vamos Vamos. acelerar aqui. Vamos lá. Ó, essa pergunta é enorme, enorme. É Vai, assim. vai. Tô A pronta. comida. A, a comida não. Tô ficando nervosa que vai acabar, não acredito. A comida não apenas nos sustenta fisicamente, mas também alimenta uma parte das nossas necessidades emocionais. Dito isto, como usá-las nessas circunstâncias atuais, na pandemia, além do físico? Pergunta bem complexa. É, Mas assim, a gente tem que entender que a alimentação, ela sempre está inserida em atividades de emoção, ligadas a prazer também. Tanto que, por exemplo, se você convida pessoas, não agora, né, gente? Coronavírus não mais. Mas se você, quando convidava pessoas à sua casa para fazer uma interação social, o que é que estava envolvido? Um jantar, né? Sempre a comida está envolvida. Quando você vai reunir a família, tem alguma coisa ali relacionada à comida. Então, a comida está envolvida nessa geração de sensação de prazer, sempre. Então, eu uhum, considero que a gente não consegue separar. Não consegue separar, não. Questão de sabor e nutrição. Não consegue separar. E hoje o que a gente defende, pelo menos é o que eu trabalho, né? O que eu defendo, é que você tem que comer comida de verdade. Comida de verdade. Evitar ultraprocessado e comer comida de verdade. Então não é nada que vai te tirar o prazer. Não. Né? O que é complicado é que a gente tem
que ter cuidado são os transtornos que podem acontecer, né? Por exemplo, fome emocional, que a criança também tem, pode ter também, né? Quando você busca emoção na comida, que aí já não é o papel dela, né? Por exemplo, você tá angustiada e aí fala, agora tô muito angustiada, vou ter que comer isso aí, vou ter que comer um chocolate. Isso aí é uma fome emocional. Aí já é um tipo de transtorno. Mas assim, você não, eu não vejo separação não entre você ver valor nutricional dos alimentos e ver sabor. Não vejo separação não. Tá, ok. Ok? Ok. Essa aí, na verdade, você já respondeu duas perguntas ao mesmo tempo. Tinha aqui entre conciliação de sabor e nutrição e a questão das necessidades. Mirelle disse aqui que são 48 minutos a live. É porque eu tinha visto que era 60 e agora fiquei na Já dúvida. vai acabar? Tô na dúvida aí. Não sei também. Vamos falar aqui. Se desligar, deixa eu ver, a gente volta, não sei, né? Então Qualquer vamos coisa. fazer assim, vamos terminar direitinho e a gente fica aqui conversando. Pode ser? Bora. Fazer como? Ótima, ela aceitou sem nem saber o que é. Eu sei que não só dá proposta boa, mas não entendi muito bem, não. É pra fazer o quê? Repete aí. A minha proposta foi a gente fazer aquele... Faltam 10 minutos aí, ó. Já tem 48 minutos. Faltam 10 ou faltam 48? Não, faltam 10. Faltam 10. Alguém falou aqui. A live É 1 hora. Porque pra mim era 60 minutos também. 48 minutos tá. de duração. Tá. De tempos corridos. Tá. Entendi. Então é 60 mesmo. Faltam 10 minutos. Vamos lá. Última pergunta correndo. Vou falar agora correndo. Vou falar a última pergunta correndo. Vou falar. Vai. Pra gente falar e você responde. Vai. Vivemos num mundo acelerado e que cada vez mais fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Portanto, qual a importância e como os pais podem desacelerar no momento da refeição, que é um dos momentos mais formadores para os pequeninos em família. Perfeito, né? Perfeito. Que eu falei aqui muito sobre isso, sobre fazer do horário da refeição ser um momento agradável, estimular a criança, né? Às vezes a criança não aceita as refeições porque entende que o momento da refeição é um momento ruim, né? Então, se os pais conseguirem... Na verdade, essa pergunta é um pouco, assim, ligada a emoções, né? Acho que até um psicólogo... Tem psicólogo online aqui, viu? Tem, eu vi. Uma contribuição. Eu vi Júlia, que foi minha psicóloga. Vi Thaí. A Thaí não é físio. Vi outra, é Laís. É Lai. É Lai. Inclusive, nutrição e psicologia caminham bem juntos, bem juntinhos mesmo. Ela aí, ó, aqui. Então, estratégias de relaxamento, né? Pelo que eu entendi, a pergunta é relacionada, assim, a estratégias de relaxamento no momento da refeição. Eu conheço uma estratégia, eu estava até falando em Lai aqui, eu estava até contando a ela, uma estratégia de relaxamento de criança, que é respirar, cheirar a florzinha e assoprar a velinha. Vocês já ouviram essa? Já conhecem essa? Não. Que é uma técnica de respiração. Para a criança aprender, né, a técnica de respirar, porque a respiração está associada ao relaxamento. Você sentir, né, conseguir controlar melhor suas refeições. Oh, meu Deus, eu tô tão nutricionista que eu ia falar emoções e falei refeições, desculpa. Conseguir controlar melhor suas emoções. Então, cheirar a florzinha, que é o momento de inspirar, né? Cheirar a florzinha para a criança aprender. Então, cheirar a florzinha e assoprar a velinha. É uma técnica que às vezes a criança consegue. E aí, quando você fala assim, você tem que fazer isso 6 a 10 vezes, né? Para sentir aquele relaxamento, principalmente quando a criança tá com birra, ou tá com... Às vezes a criança tá irritada, né? Que tem esses dias que a criança tá bem irritada. Você ensinar a criança a fazer essas técnicas de relaxamento. Tem também óleos essenciais, né? Lavanda, chazinho calmante, alimentos calmantes, que trabalham um pouco associados ao controle das emoções. Beleza. Paulinha, eu tô vendo aqui as pessoas desesperadas para saber se pode leite fermentado, minha irmã. Já saiu 10 perguntas aqui. Leite fermentado. Então responde aí. Vamos falar de leite fermentado.
Leite fermentado, ele vem com a 6 minutos. contagem Vai. regressiva. Leite fermentado vem com uma cepa de lactobacilos. Ok. Mas ele passa por um processo de pasteurização. Nesse processo de pasteurização, ó a marca. Isso aí. Nesse processo de pasteurização, a gente tem perda, porque ele passa por temperaturas muito elevadas e a gente vai ter perda na cepa. Então, o que fica ali de lactobacilos é bem pequenininho. Mínimo. E Por ilusão. associado a isso, tem uma quantidade de açúcar elevada, né? Eu acho legal porque nenhum alimento deve ser proibido. Eu acho legal, você pode ofertar. Eu mesmo amo. Agora, o que eu não acho legal? Você ofertar imaginando que você está contribuindo para recolonizar, sabe? A microbiota da criança. Porque, na verdade, o que vai ter de lactobacilos ali vivos... É mínimo. Lactobacilos vivos, que tem muita gente que chama de Yakult de lactobacilos mortos, né? Mas, o que vai ter ali de lactobacilos vivos vai ser uma quantidade bem sutil. Então, só não acho legal quando você oferta de uma forma assim, como se você estivesse contribuindo, né, para aquela microbiota da criança, porque na verdade, nesse sentido, não muito. Mas Não no é, sentido né? de variar os lanches, tá ok, pra mim tá ok, entendeu? Não ser rotina, né? Ser, Sim. por exemplo, os sábados. Aos Sim, sábados. pode ser. Esses dias até eu filmei fazendo um brinde com o Liz. Pô, cada um com o seu Yakult. Sabadão. Sábado. Sabadão É isso. Salvador de mãe. Pois é, então. Acho que é isso, né, meninas? Todo mundo aqui. Vi alguns pais aqui. Gel estava aí presente. Aí ligado para fazer para Esther. Saulo, que ainda não é pai, mas já pega as dicas aí com a irmã. Cadê Tita? A Tita tá aí. Eu sou tia de pet, agora eu sou tia de planta. Ela tá criando. De planta? Eu também tô virando mãe de planta. Eu só sou tia de planta, eu queria ser tia de bebê, né? Pra gente tentar assim, uma introdução alimentar, uma belidade e tal. Mas por enquanto. Por enquanto é isso. Então, gente, por enquanto é isso. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Só elogios aqui. Ai, meu Deus, que emoção. Paulinha, você foi mega, ultra, mega, master flower, power, maravilhosa. Acho que a gente tem que marcar outra mesmo, porque ficou assim com sede de mais informação. Obrigada aí a todo mundo. Vou deixar os últimos agradecimentos com você, porque eu tô a fim de te ouvir. Quero fazer um agradecimento. Na verdade, eu quero falar uma coisa pra você. Pra mim? Tá preparada? Não. O choro é livre, pode falar. Hoje é dia do veterinário, ó. Dia do veterinário. Oh, meu. Um brinde. Um brinde. Feliz dia do vet. Obrigada. Tem amigas vets aqui também participando, mães e veterinárias. Feliz dia do vet. Feliz dia do vet. Sim, eu queria falar pra vocês, sabe o quê? A gente percebeu nesse período de pandemia também um outro processo que foi mais pessoas trabalhando com o Instagram, né? A gente percebeu isso. E eu tô aqui pra te parabenizar, porque eu acho isso incrível. Eu acho isso muito legal. E acho que quando uma mulher faz isso, ela encoraja outras mulheres, né, a gerarem conteúdos muito bacanas. E você tá fazendo isso, eu acho incrível. Acho que quando você consegue mudar tocar uma pessoa, né? Uma pessoa você consegue tocar com um vídeo seu, acho que já é muito gratificante. E a visibilidade e a repercussão que tem, eu imagino que seja... não vale chorar. Não vai dar tempo. Não vale chorar. Eu imagino que seja muito bacana. Então, eu queria te dizer, primeiro, que eu te admiro por isso, te parabenizar e dizer que continue, porque é maravilhoso, sabe? Eu acho muito maravilhoso. Acho incrível. E eu morro de rir com seus vídeos. E o Liz é uma atriz.
Liz é uma atriz, é verdade. Dá vontade de Ai, conhecer. Eu Paulinha, não eu fiquei conheço a sem Liz, palavras. eu queria muito conhecer, mas eu não conheço. Mas ela é linda, muita atriz.